Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. O Dragão volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada. O adversário é o Ceará, no Estádio Olímpico. O time goiano busca a recuperação dentro da competição. O Atlético que vem de 2 derrotas pelo Campeonato Brasileiro, um tropeço também diante do Sport em casa, empate por 1-1, além de uma derrota pela Copa do Brasil, mas que o time se classificou diante do São José. Atlético e Ceará, os dois estão na zona do rebaixamento, ambos com 4 pontos, o Atlético em 17º, o Ceará em 19º. Uma peculiaridade desta rodada é que os outros dois times que estão na zona do rebaixamento também se enfrentam, Curitiba e Sport Recife, jogo que acontece lá no Couto Pereira. Antes de falarmos do jogo de hoje, vamos dar uma conferida aqui no retrospecto entre as duas equipes lá do futebol de Goiás. 16 jogos, 7 vitórias do Atlético, 4 vitórias do Ceará, 5 empates, 21 gols rubro-negros, 16 gols alvinegros. Então o Atlético tenta hoje colocar o dobro de vitórias, em cima do Ceará. Se ganhar, vai dobrar o número de vitórias sobre a equipe cearense. Bem, o Atlético passa por um momento de dificuldade e é o momento é o pior momento do time dentro dessa temporada. O Atlético vivia até então um voo de suave, tranquilo, Campeonato Goiano muito bom, Copa do Brasil sempre se classificando, mas este momento chegaria porque ele é natural do futebol. Equipe nenhuma vive uma temporada inteira perfeita, apenas com bons resultados, bom desempenho. E a partir do momento em que chegasse o Campeonato Brasileiro, era natural que o Atlético sofresse. Por quê? É uma equipe de um orçamento pequeno dentro da competição, de um elenco reduzido, com várias carências. Então chegaria este momento de sofrimento. Chegou para o Atlético, está passando por isso também o Ceará, que também fazia uma campanha muito boa dentro da temporada, campeão da Copa do Nordeste. O Goiás já começou a temporada assim, o Sport Recife, o Coritiba, várias equipes do Rio ali tiveram dificuldades neste momento, então é natural. A questão é como é que o Atlético vai reagir. Esta sempre foi minha dúvida durante este ano. O Atlético ainda não havia jogado sob pressão. O Atlético sempre estava jogando tranquilo, em cima de bons resultados, não tinha sofrido. Como é que este elenco, essa comissão técnica, a diretoria, vão reagir agora? O time precisa mostrar força de reação agora, porque se você não consegue, diante da adversidade, criar força para se recuperar, aí você pode comprometer a competição, que é uma competição pesada. Então, o Atlético chegou a hora na temporada dele mostrar que é um time capaz de passar por dificuldades e superá-las. Porque até então o Atlético vivia uma temporada, como eu disse, bastante tranquila. Bem, vamos ver o provável Atlético para hoje, do Wagner Mancini, que aliás o Wagner tem sido muito questionado o seu trabalho, e eu acho isso um exagero. O Wagner ainda está construindo um time. O Atlético não vai jogar no Campeonato Brasileiro como jogou no Campeonato Goiano, por um fato simples: o sarrafo é mais alto. No Campeonato Goiano, o Atlético fez um jogo pesado contra o Goiás. E ali era o jogo, o time se prepara a semana toda, pensa naquele durante um mês, 15 dias. Adversários como o Goiás ou superior, o Atlético enfrenta 2 vezes por semana agora. Joga hoje com o Ceará, no meio de semana tem o Fluminense no Maracanã. Então um adversário pesado é um atrás do outro, então é natural que você não consiga manter o mesmo desempenho de uma competição estadual. O Atlético de hoje, do Wagner Mancini, provavelmente será aquele mesmo que estreou contra o Flamengo,
O Everton Felipe retorna ao time, ele que não enfrentou o São José, porque já tinha jogado pela Copa do Brasil, pelo Cruzeiro. Deve ganhar a posição do Mateuzinho. O Mateuzinho que ainda não fez uma grande partida na Série A. Nós estamos aguardando a estreia do Mateuzinho na Série A. Jogos fracos. Imagino que o Everton Felipe tem uma dúvida, alimentada ali, mas eu imagino que o Everton Felipe vai retornar ao time. Então, Jean, Dudu, Éder, Gilvan, Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Everton Felipe, Jorginho, Ferrarez. Lá na frente, o Yuri. Muita gente aí que está precisando dar uma resposta positiva dentro do Brasileirão. Os laterais do Atlético. Nicolas fez uma boa estreia contra o Flamengo, depois não conseguiu mais um bom rendimento. Yuri, a mesma coisa. Ferrarez ainda está preso naquele jogo contra o Flamengo. O Everton Felipe é outro jogador. Então, assim, o Atlético precisa retomar o bom futebol. E qual é o desafio do Wagner, para mim, em relação aos jogos em que eu vi? Eu vou excluir esse jogo contra o São José, porque o Atlético reclamou demais do gramado sintético, da dificuldade. Vamos excluir esse jogo da análise, pegar apenas os jogos do Brasileirão. Observamos que contra Flamengo, Internacional, Flamengo, Sport, Internacional e Goiás, quando é que o rendimento do Atlético caiu? Quando as equipes que ele enfrentava se posicionaram, marcaram com blocos baixos, e isso foi o Sport. O Sport teve aquela questão da expulsão também, que complicou muito. O Goiás, depois do 1-0, teve essa postura, e o Internacional depois que teve um homem expulso. Então o Atlético funcionou bem contra o Flamengo, que foi um time que saiu, jogou e deixou o Atlético jogar. O Atlético funcionou bem no primeiro tempo contra o Internacional, quando tinha espaço para jogar no setor ofensivo. Mas quando o Atlético encontrou equipes que não davam a ele este espaço, teve muitas dificuldades. Então, esta que deve ser a preocupação do Wagner. É fazer com que o seu time consiga jogar também contra equipes que estão postadas. É mais difícil? Sim. Ofensivamente é mais difícil. Mas você precisa ter repertório. Você precisa ter modos de furar essa retranca. E o Atlético tem sofrido. Por exemplo, o Atlético sente muita falta de um homem referência. O Yuri tem feito essa posição, mas ele não é um jogador, por exemplo, que consegue fazer o pivô, que é algo interessante nesse tipo de time. O atacante sai da linha, da linha defensiva, joga entre as duas linhas ali, recebe, dá um passe de lado ou gira para ele mesmo. Você pode trabalhar com as triangulações com esse jogador também, só que o Yuri não é um jogador de jogar de costas, então isso já complica. Os homens de lado precisam ter uma efetividade maior na partida, qualidade de jogo mesmo. Os laterais precisam subir com qualidade. Aí você abre os laterais, fecha os extremos, você vai povoando e conseguindo criar oportunidades, pelo menos uma ou outra. Então esse é o principal desafio do Wagner, e era só com isso que ele deveria se preocupar. Essa questão desse questionamento, se pedir a cabeça do Wagner, eu acho isso um exagero. O Wagner ainda está construindo esse time. O Atlético é uma equipe que na Série A vai brigar contra o rebaixamento. Pode ao longo do ano construir algo melhor? Pode. Mas a tendência é que brigue contra o rebaixamento. Isso é natural pelo orçamento do time. O Atlético é uma das equipes, talvez seja a equipe de menor orçamento dentro da Série A. Então, não precisa ficar se iludindo. Lógico que aquela vitória contra o Flamengo criou uma certa ilusão, mas o Atlético briga contra o rebaixamento. Depois, talvez consiga construir algo um pouco melhor dentro da competição. Então, times que brigam contra o rebaixamento é isso mesmo. Ele ganha um jogo, empata outro, perde duas. Às vezes passa por um momento de tribulação, depois consegue vencer uma, duas seguidas, sai daquilo ali. Então essa rotina deve ser a rotina. Então não tem por que pressionar o Wagner dessa forma. O Wagner precisa ser pressionado para que seu time renda mais e não ficar criando esses jogos chaves. Se ganhar, fica. Se perder, tá fora. Se não for bem contra o fulano, tá fora.
sabe? Não é o Atlético precisa de cobrança, não de intranquilidade. A pressão natural de uma Série A, ótimo, tem que ter mesmo. Agora, insegurança não vai ajudar o Atlético em nada. E do outro lado hoje, apesar da posição ruim de penúltimo colocado, o Atlético tem um adversário capacitado pela frente, um adversário perigoso nesse jogo. Acompanhei vários jogos do Ceará neste ano. Vi o Ceará jogando as finais da Copa do Nordeste, vi o Ceará em alguns jogos deste Campeonato Brasileiro, e é um time que, apesar dessa campanha ruim, começou mal, perdendo para o Sport, perdeu um jogo em casa para o Vasco também, 3-0, foi uma derrota cachapante, mas é um time com capacidade para um rendimento bom. Não é time também para brigar pela Libertadores, vai brigar pela fuga do rebaixamento, mas é um time encaixadinho. Fernando Praz, goleiro conhecido, né, no futebol nacional. Samuel Xavier, um lateral direito que dá muita opção de ataque, tem força na chegada. A zaga do Ceará, o miolo de zaga do Ceará, para mim é o ponto fraco dessa equipe. Thiago e Luiz Otávio formam uma dupla duvidosa, de capacidade duvidosa para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seria interessante que o Atlético conseguisse explorar essa dupla de zaga. Eu não sei se vai conseguir, já que o Yuri caiu demais de rendimento. Bruno Pacheco, lateral ex-Atlético, razoável, né? Conhecemos bem. Charles, volante, se destacou ano passado no Sport, é jogador do Internacional, foi comprado pelo Ceará, bom volante. Fabinho é a mola dessa equipe do Ceará, muito fôlego no meio campo, consegue ter boas saídas pelo lado direito. Vamos dizer assim, ele não é meio campista, ele é total campista, né? Ele chega com capacidade na frente, marca forte atrás. Do time do Ceará, é um dos jogadores mais interessantes. Pelos lados, o Fernando Sobral com mais correria, né, por um dos lados. Leandro Carvalho, já jogou no Ceará, no próprio Botafogo, né, voltou ao Ceará. É um jogador interessante. Vinícius é o cérebro desse time, né, o jogador, é a referência técnica desta equipe do Ceará. E lá na frente o Kleber, um atacante perigoso, grandalhão, mas com recursos. Não é aquele grandalhão que fica ali parado na área só cabeceando bola. Consegue jogar com a bola nos pés. O Ceará do Guto Ferreira eu vejo como um time perigoso. Trato esse jogo como muito perigoso para o Atlético. Mas os jogos da Série A têm essa característica, né? Quase sempre você vai enfrentar adversários que são perigosos. E mesmo diante deles, você precisa ter capacidade para vencer, para pontuar, senão será rebaixado. É uma matemática muito simples. Mas eu imagino um jogo bom nesta noite aqui no Estádio Olímpico. Não acho que o Ceará vai jogar apenas por uma bola. É uma equipe que vai tentar fazer um jogo de igual para igual com o Atlético. E se fizer essa postura mesmo, é até bom para o Atlético. O Atlético costuma render melhor contra essas equipes. Se postar lá para jogar apenas por uma bola, aí o Wagner vai ter que demonstrar que desde o jogo contra o Goiás ele conseguiu criar alguma evolução no seu time. Porque se não evoluiu, vai sofrer demais outra vez nesta tarde. Beleza, gente? E você, atleticano, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Gosta da escalação do Wagner Mancini? Vamos aí debatendo as coisas do futebol goiano aqui pelo canal. Te convido a se inscrever no canal, a curtir os vídeos, para a gente fortalecer este espaço de bairrismo, né, e este espaço de muita dedicação ao futebol goiano. Um abraço a todos vocês, ótimo jogo para o Atlético e até mais.